Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula nós vamos aprender sobre multiplicação e divisão de frações. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Multiplicação e divisão. Márcia tinha uma dívida de R$ 1.564,50 no banco. Ao renegociar a dívida, ficou combinado que ela pagaria 2/5 do valor devido imediatamente. Como podemos representar a dívida de Márcia usando um número racional? Pessoal, lembrando que quando nós falamos em dívida, nós estamos falando em um saldo negativo. Então, menos 1.564,50. Qual operação deve ser feita para calcular o valor a ser pago imediatamente? 2/5 vezes menos 1.564,50. Calcule o resultado da operação acima e indique quanto Márcia vai pagar agora. Então, vamos lá. 2/5 vezes menos 1.564,50. Lembrar que aqui nós temos o nosso 1 que está escondido. Multiplicação de frações, a regrinha, linha por linha, perfeito. Então, eu tenho 2 vezes menos 1.564,50, dividido por 5 vezes 1, que é 5. Perfeito. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 1, fazemos uma troca. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 2 vezes 6, 12. 1, fazemos uma troca. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. 1, fazemos uma troca. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Duas casas decimais, 3.129. Como nós estamos calculando 2/5 de 1.564,50, multiplicamos então o nosso numerador por numerador, agora dividimos por 3. Fazendo então a operação da divisão, nós temos 3 dividido por 5, não tem como. Então, fizemos um 0 e 3 menos 0, 3. Podemos, então, colocar o nosso 1 na sua casa. 31 dividido por 5 é 6. 5 vezes 6, 30. 1 menos 0, 1. 3 menos 3, 0. O 2 ocupa sua casa. Então, eu tenho 12. 2 vezes 5, 10. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. O 9 ocupa sua casa. 29 dividido por 5. Por 5, 5 vezes 5, 25. 9 menos 5, 4. 2 menos 2, 0. Podemos, então, aumentar as casas decimais, acrescentando uma vírgula. Nós temos agora 40. 40 dividido por 5 é 8. 40. 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 0. Carinha feliz é divisão exata. Vimos que essa multiplicação é igual a menos 3.129 dividido por 5, que é igual a menos 625,80. Lembrando que a Márcia ela vai ter uma dívida, então, de 625,80, que é o que ela pagará imediatamente. Pessoal, nós temos duas maneiras de resolver a mesma situação. A primeira, então, eu tenho que menos 0,6 eu posso escrever como menos 6 sobre 10, vezes menos 4/3. O menos 4/3 já está em fração. Quando nós estamos falando de frações, lembrar da regrinha, multiplicação de frações, linha por linha. Temos que fazer o jogo de sinal.
eu tenho menos vezes menos, eu sei que o nosso resultado será mais. 6 vezes 4, 24, 10 vezes 3, 30. Eu estou simplificando essa fração por 6, então eu tenho mais 4 quintos. O outro modo é menos 0,6 vezes menos 4 terços é igual menos 6 décimos vezes menos 4 terços. Observe que eu estou simplificando os dois números, o 4 e o 10 por 2, e o 6 e o 3 por 3. Perfeito. Professor, mas por que isso pode ser feito? Porque nós estamos falando em multiplicação. Então, eu posso simplificar dessa maneira. Mas, professor, por quê? Gente, quando nós estamos falando com multiplicação de frações, eu não estaria escrevendo aquela fração assim, menos 6 vezes menos 4, dividido por 10 vezes 3, certo? Então, observe que se eu alterar a ordem, fizer menos 6 vezes menos 4 dividido por 3 vezes 10, vai mudar alguma coisa? Não. Então, eu posso utilizar essa simplificação de forma cruzada. Então, eu tenho como resultado menos 2 quintos. Por que menos 2 quintos, professor? 6 dividido por 3 é quanto? 6 dividido por 3 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Ótimo. Vezes menos 2 sobre 1. 4 dividido por 2, 2. 3 dividido por 3, 1. Posso utilizar, então, da multiplicação de frações, linha por linha, menos com menos, a multiplicação fica mais, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 1, 5, 4 quintos. Em qualquer divisão, podemos multiplicar o dividendo e o divisor por um mesmo número. Oi? Isso. Em relação a essa ideia, podemos perguntar quantas vezes a fração 3/16 cabe dentro da fração 3/4. Vamos lá? Então, ó, 3/4 eu posso ainda escrever como 3 vezes 4 vezes 4. Professor, o que você está fazendo? Eu estou criando uma fração que seja equivalente à fração 3/4, que tenha o mesmo denominador 16. Então, multipliquei por 4, dividido por 3/16. Isso eu sei, então, que é 12/16 dividido por 3/16. Quando isso acontece, eu posso dividir o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, eu tenho 12 dividido por 3 é igual a 16 dividido por 16. Observe que os nossos denominadores são iguais. 12 dividido por 3, 4. 16 dividido por 16, 1. 4 dividido por 1, 4. Perfeito. Também podemos resolver a operação multiplicando o dividendo pelo inverso do divisor. O nosso dividendo é o 3/4. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Professor, o que é um inverso de uma fração? É quando o nosso denominador vira numerador e o nosso numerador vira denominador. Eu inverto a minha fração. Então, aqui eu tenho a multiplicação de frações. Multiplicação de frações, eu sei que é linha por linha. Perfeito. Então, fica 3 vezes 16, 4 vezes 3. 3 vezes 16, eu sei que é 48. 4 vezes 3, 12. 48 dividido por 12 é igual a 4. Perfeito. Para facilitar os cálculos na divisão que envolve frações, em alguns casos, podemos transformar as frações em números decimais. Então, eu tenho mais 1/2, eu posso dividir essa fração, 1 dividido por 2, que é igual a mais 0,50. Dividido por menos 1/4. 1 dividido por 4 é 0,25. Como é negativo, fica menos 0,25. Mais 0,50 dividido por menos 0,25 é igual a menos 2. Na divisão que envolve duas frações, podemos ainda repetir a primeira fração
e multiplicá-la pelo inverso da segunda fração, pois o quociente não se altera. Vamos lá? Então, eu tenho mais 17/24 dividido por menos 51 quartos. Eu repito a primeira fração. Eu vou simplificá-la e fica 1/6. Mas, professor, o que você fez? Lembra que quando nós estamos falando de multiplicação, eu posso simplificar 17 e o 51 por 17 e o 24 e o 4 por 4. Simplificando o 24 e o 4, eu tenho 1/6. E 17 e 51, eu tenho menos 1/3. E isso é igual a menos 1/18. Multiplicação de frações, linha por linha. Perfeito, galera. Veja essa promoção oferecida por uma loja virtual. Leve 3 frascos de perfume e pague apenas 2. Valor total, R$ 249,90. Mariana gostaria de saber quanto custa cada frasco de perfume na promoção. De que maneira ela pode descobrir o valor de cada um deles? Pessoal, se ela vai levar 3 frascos, então quer dizer o quê? Pegamos o valor total e dividimos por 3. Perfeito. Pessoal, na multiplicação então de números decimais, eu tenho que seguir algumas regrinhas. Então, eu vou multiplicar nossas bases por 10, por 100 ou por 1000. Por quê? Porque se eu multiplico por 10, a nossa vírgula desloca uma casa. Se eu multiplico por 100, desloca 2 casas. Se eu multiplico por 1000, desloca 3 casas. Vamos ver a nossa operação. Nós temos 249,9 dividido por 3. Observe o seguinte, eu tenho que deslocar uma casa decimal. Então, eu vou multiplicar por 10. Multipliquei por 10. Se eu multipliquei um lado por 10, o outro lado eu também tenho que multiplicar por 10. Então, eu vou ter 2.499 dividido por 30. Esse resultado é o mesmo cálculo se eu tivesse dividindo 249,9 por 3. Então, nós temos 2.499 dividido por 30. Isso, nós sabemos que esses termos nós podemos multiplicar por 8. 8 vezes 3 dá 240. 9 menos 0, 9. 4 menos 4, 0. E 2 menos 2, 0. Abaixo 9, eu tenho, então, 30 vezes quanto dá 99, ou pertinho? Por 3, perfeito. 30 vezes 3, 90. Dá 9. Eu preciso abaixar uma casa decimal, então eu acrescento a nossa vírgula. Perfeito. Acrescentou a vírgula, nós podemos acrescentar um 0. 30 vezes quanto dá 90? Vezes 3. 90, 0, 0. Certo? Então, nós sabemos que a promoção de cada frasco do perfume custou R$ 83,30. Lembra do frasco de perfume na promoção que nós vimos lá no começo da nossa aula? As regras de sinais, elas são válidas para a divisão de números racionais, são as mesmas para a divisão de números inteiros. Mais com dividido por mais é mais, menos dividido por menos é menos, mais dividido por menos é menos, menos dividido por mais é menos. Lembra da nossa regrinha? E a nossa regrinha informal também. O amigo do meu amigo é meu amigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, o amigo do meu inimigo é meu inimigo e o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Exemplo, menos 1/5 dividido por menos 12 sétimos. Isso é menos 1/5. O que eu vou fazer? Eu vou deixar as nossas bases com o mesmo denominador. Observe que no 5 e no 7, quais são as frações equivalentes que têm o mesmo denominador? Isso mesmo, com números 35 no denominador. Então, eu tenho menos 7 35avos e menos 12 sétimos vezes 5, eu tenho menos 60 35avos. Eu posso, então, fazer a divisão de 7 dividido por 60 é igual a 35 dividido por 35.
Observe que o jogo de sinal de menos com menos foi realizado e ficou o nosso resultado mais. 7 dividido por 60 sobre 1. Isso, então, é 7/60. Professor, mas como daqui transformou para cá? Lembra que toda divisão ela é uma fração. Perfeito. Pessoal, vamos lá, então. Nós temos os nossos supermercados B com umas ofertas imperdíveis. Determine o preço de 10 latas de milho. Vamos observar. A nossa lata de milho, então, custa R$ 2,58. 10 latas, eu vou fazer a multiplicação de 10 vezes 2,58, que é igual a R$ 25,80. Professor, mas como tu fez tão rápido? Lembra que quando eu estou multiplicando por 10, eu estou deslocando a minha vírgula para a minha direita. Então, por isso ficou 25,80. 100 latas, eu vou multiplicar por 2,58, eu vou então deslocar a minha vírgula 2 casas para a direita. Então ficou R$ 258. 1.000 latas. 1.000 latas, deslocando a nossa vírgula, fica R$ 2.580. O que está acontecendo então nas multiplicações de 10, de 100 e de 1.000 que nós já aprendemos? Que a multiplicação por 10, nós deslocamos uma casa para a direita, a multiplicação por 100, 2 casas, e a multiplicação por 1.000, 3 casas. Lembre-se de que 1 quilo é igual a 1.000 gramas e determina o valor pago por 1 quilo é igual a 14 reais. Então, eu tenho o seguinte, que 1.000 gramas de carne moída, ela é equivalente a 1 quilo. Então, para mim descobrir quanto eu vou pagar em 1.000 gramas, basta fazer 14 reais dividido por 1, que é 14 reais. 100 gramas de carne moída. Se 1.000 gramas é 1 quilo, 100 gramas eu estou dividindo 1.000 por 100. Então, eu tenho que fazer 14 dividido por 10. Então, 14 dividido por 10 é igual a 1,40. O que aconteceu com a nossa vírgula? Ela se deslocou para a esquerda. Observe que ela veio parar aqui. Isso mesmo. 10 gramas de carne moída. Se 1.000 gramas é 1 quilo, então 1.000 gramas dividido por 10 gramas, eu vou dividir o 14 reais por 100. 14 reais por 100 é 0,14. 1 grama de carne moída, basta dividir 14 reais por 1.000, que é 0,014. O que está acontecendo aí com as divisões? Que quando nós dividimos por 10, a nossa vírgula desloca uma casa para a esquerda. Quando nós dividimos por 100, desloca 2 casas. E quando nós dividimos por 1.000, desloca 3 casas. Perfeito. Temos algumas atividades. Essas atividades estão na página 55, 56, exercício 278, página 60, exercício 9. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!